Invocador Supremo capítulo 114. Os Larcobes tinham um senso de preocupação, sentindo que precisavam acabar rapidamente com muitos para que seu próprio universo não acabasse. Para isso, suas naturezas sanguinárias se intensificaram a novos níveis de monstruosidade e crueldade. E como uma grande parte desta frota enviada à Terra estava desintegrando a vida deste mundo com gigantescos feixes de lazer, eles de repente sentiram uma entidade poderosa correndo em direção a eles com más intenções através de sua tecnologia especial. Essa entidade exalava uma imensa quantidade de ciência como nada que eles já sentiram que se originou deste planeta. Talvez os outros invasores pudessem ser mais fortes, mas esse ser talvez fosse o habitante mais forte deste mundo. Os Larcobes rapidamente foram matá-lo. Não podia ficar vivo, de jeito nenhum. No momento em que chegamos a esta grande cidade, uma grande frota de naves espaciais, que era um outro grupo de invasores que vi no primeiro dia do Ragnarok, estava matando pessoas e destruindo a cidade. Mesmo com os power-ups que adquiri, não queria ser insistente e acabar sendo morto, então tentei suprimir meu poder e me esgueirar lentamente, para a cidade, no entanto. Flash. Boom. Um gigantesco feixe de laser de cor vermelha atingiu o chão à nossa frente, deixando uma imensa cratera. Os bastardos realmente nos notaram imediatamente. Talvez meu Beastic seja forte demais para ser facilmente contido. Eu deveria tentar procurar alguns acessórios que pudessem suprimir meu poder de esgueirar-se pelos lugares mais rápido. Bem, não adianta se acovardar agora. Rapidamente decidi lutar contra a grande nave que flutuava acima de nós que tinha acabado de disparar o laser. As outras naves estavam longe, mas lentamente começaram a se aproximar de nós. Parecia que eles não eram tão rápidos por algum motivo. Poderia haver algum tipo de elemento no ambiente que os retardasse. Mestre, devemos correr ou atacar? Perguntou Kirina. Vamos com tudo, siga-me, vamos explodir a espaçonave no chão. Eu rugi. Eu já havia detectado e avaliado toda a nave espacial. O poder que ela continha talvez fosse igual a um SSS Rank+, mas eu já estava muito acima disso. Era hora de algum retorno, e como não começar explodindo uma dessas naves alienígenas no esquecimento? Eu rapidamente voei para os seus com meu exército de invocações, monstros domesticados e parentes de feras, enquanto eles liberavam suas auras mágicas que foram combinadas pela aura do meu Beast Orb que eu infundi com todos, aumentando ainda mais suas capacidades. Eu senti como várias formas de vida dentro das naves espaciais de repente foram alertadas da minha presença ainda mais como se minha ação realmente as tivesse surpreendido. No entanto, eu não ia apenas atacar de frente. Gungnir. Rapidamente tirei minha enorme lança dourada, que começou a brilhar com muitas cores, formando uma aura de arco-íris. Eu infundi com mana e Beastic. E o lancei na nave usando seus poderosos traços, Gungnir e Seven Elements Requiem. Flash. A lança longa e afiada se revestiu com o poder de vários elementos que eu infundi nela através de minhas várias habilidades, de fantasma, fogo, vento, eletricidade, escuridão, sombras, luz sagrada e muito mais. A poderosa lança parecia um arco-íris cintilante que alcançou a espaçonave em tempo recorde, tocando sua superfície com um som alto e explosivo. Boom! Uau! De repente, a poderosa força penetrante de Gungnir foi detida por um imenso campo de força que protegia a espaçonave. No entanto, não por muito tempo. Crack! Crack! O campo de força começou a rachar apenas meio segundo depois de emergir, e então... Crash! A coisa inteira explodiu em pedaços, deixando a espaçonave desprotegida. Instantâneo. Gungnir recarregou-se com impulso enquanto corria em direção à nave espacial. Os seres vivos dentro dela eram alarmantes enquanto eu sentia seu pânico e medo, enquanto eu também absorvia sua fortuna de longe. Grear! Boom! A lança inteira penetrou na espaçonave, enquanto eu ouvi os gritos agonizantes dos alienígenas dentro. A lança não só a penetrou uma, mas várias vezes, voltando para a espaçonave para perfurá-la inúmeras vezes. Choque. 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 Incontáveis explosões começaram a surgir ao redor da nave consecutivamente. Eles nem foram capazes de retaliar quando começaram a cair lentamente na superfície, colidindo com todo o gigante voador no chão. Estrondo. Mais explosões se seguiram quando senti uma grande infusão de XP chegando a mim e a todos ao meu redor,
Nem chegamos aos seus e um deles já havia desaparecido. Gungnir continuou a destruir impiedosamente toda a vida dentro da nave espacial, enquanto toda a estrutura começava a desmoronar em pedaços. Estrondo. 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 Bum. Ding. Você ganhou uma grande quantidade de EXP, seu nível aumentou do nível 75 para o nível 76. Seu nível aumentou do nível 76 para o nível 77. Seu nível aumentou do nível 77 para o nível 78. Você ganhou pontos de habilidade. Uma única nave espacial me deu 3 níveis. Preenchido com a determinação de salvar o planeta em que nasci e também de subir de nível freneticamente, comandei minhas tropas enquanto voava em direção à próxima espaçonave. Ele já estava preparando suas armas, quando os gigantescos canhões de raios laser começaram a carregar energia poderosa e depois disparar contra nós. Flash. Deixe isso para mim, mestre. Kirena de repente voou na nossa frente ao lado de Katrina, enquanto os dois de repente carregavam seu poder, o moldavam e o infundiam em suas armas poderosas, e desencadeavam um vórtice combinado de caos e água oceânica em direção ao raio. Flash. Clash. O laser começou a cair para trás, pois era facilmente dominado. O caos que consumia tudo e a força poderosa da água em alta pressão foram suficientes para sobrecarregar o laser e continuar em frente, atingindo o próprio canhão e dizimando-o. Estrondo. Rapidamente ouvi várias vozes estranhas falando em um idioma que eu não conseguia discernir dentro da espaçonave, pois de repente começaram a liberar enormes mísseis. Instantâneo. 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 Os mísseis pareciam estar embalados com algum material altamente poderoso de seu mundo original, que continha um poder explosivo ainda mais forte do que a energia nuclear. E eles estavam apenas jogando isso para nós. Talvez eles nos vissem como uma ameaça merecedora de um presente tão bom. Bem, obrigado pela boa festa de boas-vindas, seu saco de EXP. Eu rapidamente controlei o poder de todos através da minha conexão usando o Beastic neles. Usando o poder dessa conexão, eu infundi o poder da maioria daqueles ao meu redor em ervas. Ervas. Eu o chamei, enquanto o garoto meio demônio assentiu. Deixe comigo, mestre. Instantâneo. Ervas voou em direção aos mísseis enquanto gerava enormes bolhas feitas de psicocinese, a forma desperta da telecinese, que ele enviava direto para as naves espaciais. Sim, ele pode fazer isso agora. Até eu fiquei surpreso com a intensidade e poder de sua psicocinese, mas para ser sincero, é exatamente como na novela. Os mísseis foram enviados de volta para a espaçonave, enquanto os alienígenas se desesperavam. Estrondo. 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 Invocador Supremo capítulo 115. Bum. 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 Em ervas havia disparado os poderosos mísseis que os alienígenas lançaram contra nós, fazendo um Uno reverse cair em suas bundas. As explosões que se seguiram foram lindas, pois toda a espaçonave começou a explodir em pedaços. O campo de força que eles tinham era inútil contra seus mísseis superpoderosos, e mais uma espaçonave mordeu a poeira. Gungnir voou rapidamente em direção a ela, certificando-se de abater qualquer coisa dentro enquanto começava a destruir toda a espaçonave em ainda mais pedaços. Choque. Choque. Clash. E quando isso aconteceu, ainda mais EXP correu para todo o meu ser, mas não só eu, mas todos começaram a subir de nível rapidamente. Os alienígenas dentro eram realmente bons sacos de EXP, parecia. Embora eu tenha começado a acreditar que mesmo destruir as naves espaciais poderia render EXP também. Ding, você ganhou uma grande quantidade de EXP, seu nível aumentou do nível 78 para o nível 79. Seu nível aumentou do nível 79 para o nível 80. Você ganhou pontos de habilidade. A EXP armazenada foi salva. Por favor, altere os serviços para usá-la. O nível 80 é apenas alguns minutos para sair do mundo interior. No entanto, não tive tempo para voltar vagarosamente ao meu mundo interior. Se os alienígenas me virem entrando em uma fenda no espaço e desaparecendo depois, eles podem descobrir meu segredo e encontrar uma maneira de entrar através de algum dispositivo de manipulação espacial ou algo. Talvez minha imaginação estivesse correndo muito selvagem lá, mas era melhor matar esses caras primeiro. Afinal, a EXP não está perdida, mas armazenada, então eu poderia estocar muito antes de voltar ao meu mundo interior. No entanto, enquanto voamos pelos céus, as outras 4 naves espaciais que estavam aqui rapidamente voaram em nossa direção, lançando mísseis.
disparando raios laser e liberando centenas de minúsculos drones cheios de espingardas e explosivos. Deixei Ervas embalar os mísseis dentro de sua psicocinese com grande maestria e cuidado, e dizer a ele para lançá-los de volta aos bastardos, o que ele fez com satisfação. Instantâneo. 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 O exército de drones também chegou até nós, disparando rapidamente inúmeras pequenas balas leves com o poder de facilmente deixar buracos em um tanque gigante. No entanto, todos aqui estavam pelo menos SS Rank no poder, enquanto com o meu Beastic e Aura, eles alcançaram SSS Rank mais se não um pouco mais. Meu exército rapidamente se espalhou pelo campo de batalha e começou a dizimar os drones. Até mesmo Javier e seu grupo estavam fazendo um ótimo trabalho. Graças ao impulso da minha Aura Dourada conectando-se aos seus Beast Orbs, seus Beast Spirits estavam saindo ainda mais fortes do que antes. Alguns lutavam protegendo seus corpos principais enquanto outros se fundiam com o espírito da besta imediatamente, como Javier. Choque. Estrondo. Colidir. Um espírito gigante de urso vermelho emergiu do pai de Javier quando começou a esmagar os drones, enquanto uma grande tartaruga protegia sua mãe, e o próprio Javier se transformou em um lobisomem com pelo cinza do tamanho de cerca de 3 metros, correndo em direção aos drones e esmagando-os. Com suas garras e novos equipamentos e armas. Eles estavam fazendo um ótimo trabalho, apesar de serem novatos. Enquanto isso, eu vi Cuco liderando a maioria dos monstros domesticados, que cresceram em tamanhos imensos depois de atingir o grau SSS Rank. Mesmo Cuco tinha cerca de 10 metros de tamanho, enquanto a víbora e a rainha das abelhas eram tão grandes quanto 40 metros, e o escarlate rainha-aranha chegava a 50 metros, seu tamanho imenso, que voava pelos céus era incrivelmente intimidante. Os drones eram facilmente esmagados e suas defesas eram quase impenetráveis. Nem mesmo as poderosas balas de luz desses drones altamente tecnológicos eram capazes de fazer nada. Enquanto isso, minha convocação fez um trabalho esplêndido, bloqueando os raios laser com seus poderes e lutando contra os drones. Às vezes, Kirene e Katrina combinavam seus poderes e disparavam um poderoso vórtice contra as naves espaciais, fazendo-as recuar. Estrondo. 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 Enquanto as explosões continuavam, voei rapidamente em direção à nave espacial mais próxima ao meu alcance e chamei Gungnir, que voou de volta para minha mão em um segundo. Instantâneo. A lança começou a brilhar com grandes quantidades da essência. Parece que ela tinha estocado muito enquanto matava coisas. Pensar que essa coisa costumava ser um morcego velho costumava me defender no orfanato que eu carregava para o meu departamento. Realmente se tornou algo que eu nunca poderia esperar. Com esse poder acumulado, é possível recarregar a arma e torná-la ainda mais mortal. Então eu rapidamente apontei para a nave espacial próxima enquanto os seres dentro entravam em pânico. Eu podia ouvir claramente suas vozes gritando. Mas eu não tinha absolutamente nenhuma pena desses bastardos. Eu infundi Gungnir com uma grande parte da essência armazenada que ele tinha, junto com minha própria mana da besta, e até mesmo os outros elementos através da minha variedade de habilidades. Meu espírito bestial, a quimera da chama dourada, também surgiu diante de mim, pois revestiu toda a arma com chamas douradas. Flea. Piscando pelo céu como um míssil, a lança rapidamente atingiu seu alvo sem errar. Os mísseis e lasers que a nave espacial enviou foram facilmente cortados e destruídos por sua poderosa força penetrante. Clash. O primeiro impacto foi feroz. Todo o campo de força não durou nem um milissegundo quando a lança destruiu a superfície da nave e deixou um buraco gigante nela, que começou a explodir rapidamente em uma reação em cadeia, fazendo toda a nave perder seu curso e cair no chão. Gungnir, no entanto, foi cruel, pois continuou a correr pela nave espacial, perfurando-a várias vezes e massacrando tudo dentro. Eu senti a onda de EXP estocada cobrir todo o meu ser. Foi uma sensação boa. Ding, você ganhou uma grande quantidade de EXP. EXP foi armazenado. Você ganhou pontos de habilidade. Boom. Outra nave espacial caiu no chão, explodindo em pedaços e deixando uma bagunça na superfície. As outras duas naves ainda estavam a alguns metros de mim. Parecia que os alienígenas começaram a entrar em pânico a ponto de considerar a retirada, já que eles não estavam mais avançando em nossa direção, mas rapidamente começaram a voar para longe. Oh não, você não vai a lugar nenhum.
Invocador Supremo capítulo 116. Eu rapidamente chamei Gungnir de volta para minha mão, que agora tinha o poder de ser uma espécie de arma independente. Parece que depois que Ana o atualizou até esse ponto, ele ganhou uma alma própria, ainda mais forte do que antes, que também estava transbordando da essência divina. Fosse o que fosse a lança, era bastante óbvio que ela adorava matar coisas. Já estava coberta do sangue pegajoso e verde dos alienígenas dentro da espaçonave, que eu tinha visto alguns de seus cadáveres. Eles se assemelhavam a pessoas parecidas com lulas, com rostos de lulas ou povos, tinham vários olhos em seus corpos e eram feitos principalmente de tentáculos abaixo de suas cabeças. Esses caras usavam roupas especiais que cobriam seus corpos inteiros, mas eles não eram resistentes o suficiente para lutar contra o poder perfurante da minha arma de nível mítico, é claro. Eu vi as outras duas naves voarem para longe, os alienígenas dentro já haviam pensado em recuar, parecia que eu era uma grande ameaça. E a melhor parte foi que eu nem mostrei minha força total. No entanto, com o poder que eu tinha agora, era mais que suficiente. Rapidamente provoquei os alienígenas, embora não soubesse se eles entendiam minha língua. Por que você está fugindo de mim? Com medo de um humano desprezível. Uma formiga que você esmagou desde que entrou neste planeta. Venha me enfrentar. De alguma forma, essa conversa de lixo excessivamente forçada realmente funcionou, pois os alienígenas rapidamente pararam de fugir e a nave espacial de repente deu uma volta, correndo para mim e preparando todas as suas máquinas. De repente, ouvi uma voz falando de dentro da nave espacial, traduzindo. Sua raça inferior, você se atreve a nos insultar, os Slarkops. Nossa raça conquistou todo o universo e você ousa falar mal de nós? Preferimos levá-lo conosco do que deixe uma larva tão insolente viver qualquer outro segundo. Era a voz de um velho ou algo assim. Parece que eles usaram sua tecnologia para traduzir o que estavam falando. Nada mal para algumas lulas. Instantâneo. As duas naves correram em minha direção e prepararam suas armas. Enormes feixes de laser me alcançaram em um milissegundo. Porém, eu já havia liberado o poder de minhas roupas, que geravam uma poderosa barreira baseada em Manic de Fera. Clash. Os dois feixes colidiram contra a barreira dourada, já que a barreira mal mostrava alguma pressão, que rapidamente se recuperava cada vez que eu infundia Manic de Fera nela. Acenei minhas mãos enquanto infundia meu corpo com várias habilidades e o poder do meu Beast Orb, enquanto chamas douradas em forma de dois feixes de luz amarelo-ouro colidiram contra os dois feixes de laser, esmagando-os enquanto apontava os ataques que fiz contra armas que lançaram os feixes, destruindo-os facilmente em tempo recorde. Muito fraco. Eu disse. Eu gostava de agir arrogante pela primeira vez. Esses filhos da puta realmente me irritaram sobre como eles vieram a este mundo e causaram estragos. Você Magota, parece que esses alienígenas sem cérebro são facilmente provocados com algum jogo de palavras. Eu diria que eles são tão imensamente orgulhosos que ver alguém lutar contra a sua tirania é um grande insulto ao seu orgulho. Choque. Choque. De repente, eles abriram dois cockpits enquanto mísseis gigantes voavam em minha direção. Enquanto eles começavam a liberar dois enormes mares de drones repletos de todos os tipos de armas de longo alcance e até armas de curto alcance, como escudos de campo de força e lâminas gama. Eu envolvi meu corpo com minha Beastic Aura e liberei o poder do meu Beast Spirit, enquanto a gigantesca quimera feita de chamas douradas começou a correr pelos céus, esmagando os drones e facilmente dizimando os mísseis para explodir antes de me atingir. O poder que eles liberados poderiam acabar com uma cidade se pousassem no chão, mas absorvendo seu poder através da absorção de essência divina, uma característica das minhas roupas, consegui impedi-los de explodir completamente. Boom! Crash! Clash! Continuei a correr pelo exército de drones enquanto usava Gungnir e o resto das minhas habilidades para destruí-los. Em poucos segundos, alcancei uma das naves espaciais, que tentava disparar mais mísseis. Você é o primeiro. Eu rugi, apontando rapidamente Gungnir para ele e atirando. Flash, NNGGH? Clash. Gungnir colidiu contra a espaçonave, quebrou o campo de força e correu para dentro dela, destruindo facilmente qualquer coisa em seu caminho. Toda a espaçonave começou a explodir, com mais explosões acontecendo a cada segundo que passava. Os gritos agonizantes desses alienígenas orgulhosos podiam ser ouvidos em toda parte. Toda a área. Graag. Como. Droga.
Viva! Bum! A espaçonave inteira caiu no chão, quando começou a se despedaçar com ainda mais explosões. O tamanho dessas coisas era como o de um arranha-céu, então eles eram tão imensos que levavam muito tempo para explodir completamente em pedaços. Eu não desperdicei nenhum outro segundo enquanto corria em direção a outra nave espacial. Meus aliados rapidamente me alcançaram quando começaram a atacar por todos os lados. Esta nave espacial era maior que o resto e possuía um poderoso campo de força e muitos outros canhões de raio laser. No entanto, nosso ataque frontal total facilmente o dominou. Quando o campo de força se partiu em pedaços, Gungnir e o resto do meu exército rapidamente o dizimaram e o jogaram no chão. Bum! Outro caiu, e este foi o último. Havia mais, tenho certeza, mas parece que eles se separaram tolamente para espalhar suas forças e conquistar mais terras enquanto matavam mais seres. Eu rapidamente voei para baixo quando entrei na nave em chamas e encontrei um dos alienígenas malvivendo. Eu o curei e então pedi a Kirena que fizesse uma lavagem cerebral nele, colocando-o para dormir enquanto eu o julgava dentro do meu mundo interior, ao lado de todas as naves espaciais, que coloquei dentro do meu inventário. Eu tinha planos para eles. Também já vi um mar gigante de pilhagem, então eu o peguei e voei rapidamente para o subsolo, abrindo um buraco no chão e depois enchendo-o de terra. Vendo que ninguém poderia me ver